Boa noite, pessoal. Aqui é mais um Puxando Conversa e o nosso convidado de hoje é o Edson, que veio falar sobre o tema pecado. Seja bem-vindo, Edson. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês pelo convite, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com um público do Puxando Conversa, que acredito eu, a maioria é um público jovem, né? E é importante a presença do jovem dentro da igreja e buscar essa oportunidade de conhecimento. Nós estamos aqui para colaborar com o que for possível. Não sou tão jovem como você, né? Tenho um pouquinho mais de cabelo branco, você não tem nenhum, mas vamos puxar a conversa e vamos adiante. Vamos lá, Edson. Primeira pergunta, Edson. Vemos que o ser humano comete pecado inconscientemente. Então, já pensou como a pessoa pode policiar para evitar pecados graves, tanto com ações e palavras? Então, veja só, a opinião que eu vou emitir não é uma opinião minha, é uma opinião que veio de anos através da prática cristã. Eu comecei a prática cristã com, vamos dizer, 8 anos de idade, quando eu comecei meus primeiros estudos catequéticos sobre a primeira comunhão. Aí eu fui fazer a primeira comunhão e aí que eu fui começar a adentrar nesse universo. A minha família era uma família, vamos dizer, difícil. Nós éramos 9 filhos de um pai alcoólatra e uma mãe que tinha pouco tempo para cuidar de 9 filhos. Então o pai praticamente não ensinava nada. Aliás, o que meu pai ensinou, infelizmente, não foram coisas boas. E a minha mãe, uma devota de Nossa Senhora Fátima, Nossa Senhora Aparecida, nos ensinava a rezar a Maria, a rezar o terço. Foi o que eu aprendi com a minha mãe. Então, a primeira catequese, que é a catequese familiar, eu praticamente não tive. Eu tive que aprender o que é ser cristão dentro da igreja mesmo. Então, ouvia-se muito falar, né, do documento, do Catecismo da Igreja, que é um documento que vem trazendo o que a igreja deseja para os fiéis cristãos, para que se pratique os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, orientações que a igreja dá sobre diversas coisas simples, mas também coisas complexas, e a Sagrada Escritura, que mamãe gostava de ler para nós todos os dias. Então, a catequese bíblica, os livros bíblicos, eu tive bastante acesso, mas a catequese catequética mesmo, doutrinária, essa eu só fui ter dentro da igreja. E depois, como jovem, participando de grupo jovem, que eu fui despertando a curiosidade a respeito do que vem a ser pecado, o bem, o mal, a graça, o afastar-se de Deus, o receber o dom de Deus. Essas coisas eu fui começar a entender, a aprender dentro da própria igreja, e foi o que ajudou a eu ter hoje uma fé fortalecida dentro da minha fé católica, dentro da igreja católica apostólica romana. Quando você fala de pecados que são graves, que a gente pode evitar ou não, né, você desculpa alongar um pouquinho nesse tema, mas é que a questão de pecado, nós aprendemos na catequese infantil, e eu fui catequista também de criança, e a gente tinha que seguir a apostila dizia assim, pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, ou pecado é tudo aquilo que me priva da graça de Deus. A igreja foi aprofundando esse assunto cada vez mais. E hoje nós entendemos que o pecado, seja ele grave ou não grave, é o que nós chamamos de pecado mortal e pecado venial, dependendo da sua atitude, da sua consciência, do seu consentimento. O pecado, ele traz por si não somente o me afastar-se da graça de Deus, mas também é um ato voluntário de eu negar o que é bom, o que é certo, o que é direito. Às vezes eu deixar de cumprimentar uma pessoa, para mim não é nada. Mas, poxa, eu tive a oportunidade de praticar o bem e conscientemente não o pratiquei. Isso é pecado. Está vendo? Não é? Então não é só que me afasta de Deus. Eu vejo uma pessoa precisando de uma ajuda, caída na rua. Eu tenho a oportunidade
de praticar a caridade, praticar o amor, de ir para lá, ajudar a pessoa, e conscientemente eu digo, não vou, é mais um andarilho, é mais um alcoólatra, é mais um drogado, isso é pecado, está vendo? Então pecado não é só o que me afasta de Deus, mas me afasta do ser humano também, porque eu começo a ser indesejado pelos outros. Tem amigos que não maturam isso, tem familiares que não maturam. Poxa, como é que você, que vai à igreja, comunga todo domingo, paga dízimo, como você fala, ajuda na pastoral, como é que você não pôde ajudar aquela pessoa que estava ali? Está vendo como é? Então, essa visão que nós temos limitada de pecado, ela acaba deixando brechas para as pessoas que já vivem numa zona de conforto e acham que podem fazer de tudo, porque se a consciência dele diz que não é errado, então não é errado, não é pecado. Porque a palavra pecado só utiliza quem é cristão. Você não vê um ateu usando a palavra pecado? Não, geralmente não. Um ateu vai dizer que para que é pecado? Você não vai ver uma pessoa letrada, que tem estudos, tem mestrado, doutorado, se ela não for cristã, ela também não. Ela pode acreditar em alguma coisa, ou os poucos praticantes também não vão falar de pecado e de salvação. Porque para elas tem apenas o conceito de bem e de mal, de bom ou de ruim. Inclusive, te dou um exemplo claro, as pessoas sempre perguntam, existe diferença entre ser uma boa pessoa e uma pessoa boa? Existe diferença? Uma pessoa boa? E uma boa pessoa? Eu acho que não. Mas existe, né? Eu acho que tem uma distinção entre ser boa pessoa e ser a pessoa boazinha. É que nem aquela história do jovem rico que nós lemos na liturgia alguns domingos anteriores, em que ele chega para Jesus e fala, bom mestre. E Jesus diz para ele, você me chama bom? Só Deus é bom. Se só Deus é bom, tudo que Deus cria também é bom. Se nós temos inato em nós, se a nossa natureza é boa, por que praticamos o mal? Se tudo que Deus faz é bom e é para o bem de todos, por que eu sou egoísta e não reparto com os outros? Se é para o bem de todos. Está vendo? Então, a gravidade do pecado, a gravidade da maldade, a gravidade do erro está ligada naquilo que a pessoa concebe na sua mente, consente em fazer ou não fazer, porque é ela que determina. É algo que passa pela minha razão. Se eu não quero ajudar um nóia, como nós temos muito aqui em Boa Esperança, é um ato consciente meu. Se eu der o dinheiro, ele vai comprar droga. Beleza? Você pode estar certo, você pode estar errado. Então o que você faz? Você está com fome? Estou. Vamos lá, levar você na lanchonete, comprar um lanche para você, joia. Rapaz, você está com uma ferida aí, deixa eu comprar um remédio para a tua ferida. Rapaz, você está meio barrigudo, está parecendo que você está com verme, você não está comendo coisa ruim, deixa eu comprar um vermífugo para você, está vendo como é que é? Tem uma oportunidade de fazer o bem. E o mais interessante, sabe o que é que a própria igreja diz, eu não faço o bem para você se sentir bem, eu faço o bem para eu me convencer que eu sou bom, porque Deus fez algo bom em mim, então eu estou refletindo a vontade de Deus. Por isso há a diferença entre ser bom ou ser um bom ser uma boa pessoa ou uma pessoa boa. Existem pessoas que são boas, ajudam sempre, mas dentro de casa são mal com seus filhos, são mal com seus esposos, com suas esposas, são mal com seus parentes. É o que todo mundo fala, é fácil ser santinho dentro de casa. Quero ver você ser santo fora de casa, dentro de casa. Fora de casa você é santo com todo mundo, você é bonzinho com todo mundo, você ajuda todo mundo. Aí dentro de casa, onde todo mundo se conhece, tá vendo? É o preguiçoso mesmo, é o não sei o que mesmo. Tá vendo a diferença? A pessoa já tem a bondade dentro dela, ela precisa deixar, fluir. Deu para falei muito? Não, tá ótimo, Edson. Vamos lá para a próxima pergunta, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Tá.
Edson, existem pecados imperdoáveis? Então, veja só, se eu digo que Deus é bom e tudo que Ele fez é bom, quando o pecado entrou no mundo, por meio de Adão, quando o pecado entrou no mundo, entrou pelo pecado da desobediência. Adão desobedeceu a Deus e cometeu um ato de desobediência, e isso foi o primeiro pecado que nós carregamos por herança, que é o chamado de pecado original. Esse pecado todo ser humano carrega consigo, e esse pecado só é apagado, extinto, com o sacramento do batismo. Correto? Com o sacramento do batismo extinto. Se todo ser é bom, e tudo que Deus fez é bom, como é que Deus podia permitir que a criatura vivesse em pecado? Com a mesma desobediência, que todos seguissem o exemplo de Adão. Não, por ser o Criador, Deus já tinha um plano B na sua mente. E o plano B, que era? Eu preciso de alguém para poder remir esse pecado, essa desobediência. Eu preciso de alguém que vá lá e seja obediente até a morte. Porque Adão foi desobediente, pagando pela morte. Ele morreu para Deus e entrou no mundo que ele acreditava que ia ser Deus também. Então, o pecado do orgulho, da soberba, que a serpente colocou na cabeça dele e ele acreditou, foi o que levou ele a separar-se de Deus. Houve um rompimento. O livro do Gênesis, capítulo 3, fala que podia se ouvir os passos de Deus andando no paraíso. Como é que você imagina algo? Como é que você consegue isso? Poxa, se Deus caminhava entre nós, por que Deus parou de caminhar? Então, o pecado, a gravidade do pecado foi tão grande que houve um rompimento. Antes era como se o céu e a terra fossem assim. E de repente, com o pecado, o céu ficou distante do homem, Deus ficou distante do homem, e os homens na terra continuaram achando que poderiam ser igual a Deus, continuaram pecando, mas Deus tinha um plano B. O homem é ser humano, e eu sou Deus. Se eu descer ela de novo, com toda a luz, com toda a divindade, eu mato todo mundo. Então tem que mandar um homem, mas tem que mandar um Deus também. Porque um homem pode pegar na mão do homem, e ele sendo Deus pode pegar na mão de Deus. Então a remissão desse pecado aconteceu dessa forma. Quando Jesus Cristo vem, e como homem, assumindo a encarnação de homem, e sendo Deus, pôde fazer a remissão do pecado. Um velho homem pecou, um novo homem, Jesus, um novo Adão, Jesus, conseguiu fazer a remissão dos pecados. Conseguiu fazer com que o homem voltasse a se aproximar de Deus novamente. Aquilo que estava antes separado voltou a se unir. O céu e a terra antes estavam assim, o céu e a terra voltou a fazer assim. Os avós costumam até dizer que um dia Deus resolveu tirar férias. Onde é que Deus foi tirar férias? Dentro do coração humano. Porque o coração do humano virou a casa de Deus. Todos nós viramos casa de Deus. Para quê? Para demonstrar que o pecado já não tinha mais força sobre nós. Não tinha mais ponderação sobre nós. Que aquele que tentou Adão e Eva no paraíso já havia perdido o poder. Só que Deus, em hipótese alguma, tirou o livre-arbítrio, a decisão de cada ser humano. Assim como Adão e Eva tiveram a opção de poder dizer: nós queremos fazer isso, que nós queremos ser como Deus, o ser humano continua tendo. O ser humano continua tendo a sua mesma liberdade, o seu livre-arbítrio. Então, o catecismo, por exemplo, ele fala que para que haja matéria de um pecado grave, precisa ter a matéria, o fato, precisa haver consciência de que está errado e precisa ter consentimento, o desejo de fazer. Então, quando a pessoa peca, ela peca livremente, sabendo que está errado, sabendo que ela poderia dizer não, mas ela prefere dizer sim. Se Deus fez tudo isso, trabalhou em tudo isso, e foi capaz de mandar o Filho dele, como está lá em João 3,16, Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho único,
como vítima, como expiação, como salvação, por amor a nós. Então, não existe pecado que não seja perdoado. Não existe. Todo pecado tem perdão, mas a Sagrada Escritura, no Novo Catecismo, fala de um pecado ao qual não existe perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. E que pecado que é esse contra o Espírito Santo? É aquele pecado em que o ser humano usa da sua consciência e consente em dizer: Deus não pode fazer nada por mim. Eu sou miserável, Deus não vai me perdoar. Quantos jovens, quantos adultos estão cometendo suicídio no dia de hoje? E alguém me perguntou um dia: aquele que comete suicídio, ele tem perdão? Eu respondo: não sei. É complicado. Eu nunca ouvi falar de suicídio assistido. Por acaso uma mãe assistiu o suicídio do próprio filho? Não, quando chegou o filho estava pendurado. Então ninguém nunca, eu acho raro isso. Por isso não cabe a nós julgarmos aquilo que Deus pode ou não perdoar. Primeiro, nós não somos juízes, juiz é Ele. Nós não somos deuses, Deus é Ele. Nós não temos poder nenhum, o Todo-Poderoso é Ele. Nós não somos onipresentes, não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, quem pode é Ele. Então quem estava lá do lado da pessoa que cometeu aquele pecado contra o Espírito Santo, de não crer na misericórdia, de não crer no perdão de Deus, era ele. E se no último momento a pessoa perdeu o último suspiro, ela disse: estou arrependido, meu Deus, me perdoe. Você acha que Deus não vai perdoar? Acredito que vai. E essa alma ainda vai para o céu, não pelo ato que ela fez, mas pelo todo o contexto. Aí você fala assim: poxa, mas por que a pessoa peca livremente? Diversos motivos existem. Você acha que uma pessoa peca porque gosta? Peca pela fraqueza. É que São Paulo fala: o bem que eu gostaria de fazer, não faço, só faço o mal que me aborrece. Poxa, eu estou estressado, você me irrita. Poxa, eu estou estressado, eu vou ser grosso, você está na cara. Pequei contra ti. E isso é bem claro, não só na lei de Deus, mas é também bem claro na lei dos homens. Quando o juiz vai fazer uma audiência com o réu, com júri, com testemunha, do lado dele tem a Sagrada Escritura e do outro lado o Código Penal brasileiro. Ele vira para o réu que estava ali para ser julgado e fala assim: olha, esses dois livros trazem a vontade de Deus e a vontade dos homens. O pecado que você fez, por essa lei divina, com certeza você encontrará perdão, se você se arrepender. Mas por essa lei dos homens, você cometeu um pecado contra a sociedade. E a sociedade está agora cobrando que você responde. Pague uma pena pelo erro que você cometeu. Me perguntam assim: a pessoa que comete latrocínio, assalto seguido de morte, mata, rouba, além de roubar, ainda mata a pessoa. Essa pessoa tem perdão? Se ela se arrepender, Sim, tem sim. diante de Deus ela não tem? Tem. E na lei dos homens, o que o Código Penal fala? Pena mínima de X anos de cadeia, pena média de X anos, pena máxima de X anos. É réu primário, é tanto, é réu já com residente, contínuo. Então a pena é um pouquinho maior, está vendo? Então, certos pecados que nós cometemos, se Deus é inatingível, como é que o meu pecado vai atingir a Deus? A maioria dos pecados que nós cometemos são outras pessoas. Se eu brigo com a minha filha, o meu pecado é contra a minha filha. Se eu vou para a confissão, o padre vai me dar a absolvição, acabou. E eu não vou me redimir com minha filha? O que adiantou? É o que Mateus fala. O Evangelho de Mateus fala assim: produzir frutos de verdadeiro arrependimento. Então, se o meu pecado é contra você, se eu te ofendi, te agredi, primeiro eu te peço perdão, depois eu vou lá para a confissão. Porque a liturgia, os evangelhos trazem, Jesus cita muito bem: se você vai para a mesa sagrada
e você lembra que tem alguma coisa contra teu irmão, primeiro vai lá se redimir com teu irmão, depois volta para a mesa para comer o pão. Está vendo? Ninguém pode se aproximar da Eucaristia de consciência pesada. Se você tem na consciência, você precisa se redimir com alguém, isso é um pecado grave. Está vendo? Não, pecado é contra Deus, eu ofendi a Deus, eu magoei a Deus, eu magoei o coração de Deus, ofendendo você. Mas eu tenho que redimir com você. Senão, que perdão que é esse que eu recebo? Porque o perdão dado pelo sacerdote é o perdão que alivia você da sua consciência. Mas e você mesmo? Como é que você alivia da sua consciência? Redimindo uma pessoa, sendo humilde, se humilhando. Esse é o processo que deve ser feito. Você ir, se humilhar, pedir perdão. Aí sim. Aí não existe pecado que não tenha perdão. Todos são perdoados. Se houver arrependimento, sim, todos os pecados são perdoados. Mas repito, a consciência da pessoa tem que querer, tem que se arrepender. Ela tem que desejar. Deus faz 1%, os outros 99% é a nossa parte. Verdade. Ué, Edson, você já respondeu a 3. Qual é o maior pecado para Deus? Você não blasfêmia. Falei para você que eu ia cantar o assunto. Então vamos lá para a 4 agora. Quais são os tipos de pecados? Então, existem nomenclaturas? Existe. Existe o que a igreja traz no Novo Catecismo como o pecado venial, o pecado mortal, e algumas pessoas acabam confundindo, porque acreditam que pecado venial, o pecado mortal, às vezes ela confunde o pecado mortal com o pecado venial. Mas eu só, assim, livremente, eu só peguei a coisa da pessoa e pus na minha bolsa. Mas você pegou a coisa da pessoa e pôs na sua bolsa por quê? Era sua? Não, não era. Mas como é que você chegou até a bolsa dela? Não, eu pensei como eu ia fazer. Você maquinou, você planejou. Está vendo? Se há no Código Penal, isso chama furto qualificado. Ou furto qualificado. Eu vou furtar, eu penso, eu vou fazer, eu planejo, a hora, o jeito, meu coração consente, deseja, eu vou lá. Pessoa, deu uma bobeira, eu vou lá, taco o celular dentro da bolsa, põe na minha bolsa. Alguém viu meu celular? Coisinha à toa. A matéria do pecado estava ali. Você desejou, você consentiu. Isso é pecado mortal. Isso é pecado grave. Não é pecado venial. Pecado venial é aquelas coisinhas assim, tolas, que às vezes você está assim, e falando, num grupo de amigos, conversando, aí você fala assim, nossa, hein, o que está adiantando a academia? Você continua gordinho do mesmo jeito. Tá vendo? É coisa boba assim. Você não quis magoar, de repente é amigo de longos anos. De repente a pessoa pode ficar magoada. Se você perceber, você já pede desculpa na hora. Isso é um pecado venial, uma coisinha à toa. Você não planejou, você não desejou, você não consentiu. Você não diz assim, eu quero fazer, eu vou chamar ela, eu vou fazer bullying nela. Você não desejou nada disso. É um pecado, é um pecado. Você pecou contra Deus, pecou contra uma pessoa, mas é um pecado venial, por isso é um pecado leve, que às vezes você comete em grupo, todo mundo começa a aplicar bullying. Isso é um pecado grave? É um pecado grave. Aplicar bullying é um pecado grave. Mas acaba sendo também um pecado social, porque você envolveu mais gente, aí você vê que mais gente está fazendo a mesma coisa. Então, um errou, todos erraram, todos erraram. Todos estão destinados a confessar o mesmo pecado. Todos devem confessar o mesmo pecado. Porque é um pecado social que todo mundo cometeu em cima de uma pessoa, ou planejar em fazer alguma coisa. Sabe aquela coisinha de grupo de amigos? Reúne na escola, ou na faculdade, fala assim, aquela menina nova lá, vamos tirar uma com a cara dela. Aí vai o grupo inteiro tirar a cara. Brinca bullying, faz gozação, começa a fazer piada, começa a dar risadinha, aquelas risadinhas assim,
Tá vendo? A fulana como é que é? Isso é um pecado venial, mas pode se tornar um pecado grave. Porque se a pessoa carregar já dentro de si traumas, feridas, problemas que ela sofreu na infância, pode levar uma pessoa dessa a um suicídio. Sim. Você leva a pessoa ao suicídio. Pela brincadeira que para você não era nada, a pessoa acabou se matando, porque ninguém gosta de mim, todo mundo acha que eu sou feio, todo mundo não sei o que, não sei o que. Tá vendo? Então, isso é o que pesa na hora de você diferenciar uma coisa do que a outra. Agora, existe pecado pequeno, existe pecado grande? Não. Pecado é pecado. Existe um meio doente? Não existe doente. Existe doente. Você já viu alguém dizer assim, eu estou meio cego? Meio cego? Você está enxergando uma vez, você não está meio cego, você está enxergando. Você tem a deficiência visual de um lado. Você tem 2 olhos, você perdeu só um, você não enxerga tudo, o outro enxerga. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Tem que virar a cabeça assim, né? Vira a cabeça, mas você vê, ué. Você enxerga. Se você não tiver uma perna, você não anda também? Tem prótese hoje em dia, tem cadeira de roda há muitos anos. Tá vendo? Então, mas o ser humano, infelizmente, o ser humano é assim. É mais fácil, já que ele está tendencioso muito mais a fazer o mal do que o bem, embora saiba que Deus é o sumo bônus, o sumo bem, e ele tem o bem dentro dele, ele pode praticar o bem, mas parece que praticar o mal é mais fácil que praticar o bem. Aí ele acaba criando o modismo. Aí você vê a turma já falar, agora tem um novo pecado na praça. Como é que chama? O pecado da luz vermelha. O pecado do para-choque. O pecado do retrovisor. Existe isso. Existe, porque as pessoas acabam dando nome para aquilo que elas estão praticando. Ou para aquilo que elas veem os outros praticando. E elas estão por detrás dos grupinhos somente caluniando. A calúnia é um pecado grave. A difamação é um pecado grave. São pecados que exigem não somente ir ao confessionário, mas exigem remissão também. Se a pessoa não te der o perdão, você vai ficar com a consciência pesada muitos anos na sua vida. Agora, se ela te der o perdão da calúnia, da difamação que você fez a respeito dela, aí Deus ceda o perdão e você volta a ter paz. Para Deus, todo pecado tem perdão, a não ser contra o Espírito Santo, não acreditar na misericórdia. Mas quando o seu pecado é contra o outro, seja ele qual for, venial, mortal, social, capital, não importa. Não deixe de ser pecado. Pecado é pecado. Quando você está em paz, você está em estado de graça. Sabe quando você não está devendo nada para ninguém? Eu ainda não vivi esse tempo. Viu pagando conta, viu pagando carnezinho. Então, o dia que eu chegar naquele estado assim, todo mês você tem que ir lá, nossa, dia 2 tem que pagar não sei o que, dia 5, tá vendo? Nós fazemos isso, não fazemos? Por que não fazemos isso com as coisas de Deus também? Por que a gente busca a confissão somente uma vez por ano? Por que não uma vez por mês? Não, mas as contas estão atrasadas. Quem deixa para confessar só uma vez por ano, você tem 12 meses de conta. Você vai lembrar de falar os pecados cometidos de 12 meses? Vai nada. Por isso que o intervalo de um mês não mais recomendado para aquele cristão que quer de fato ter uma vida de santidade, que quer viver a palavra de Deus na sua vida, que não se limita somente à missa dos domingos, mas procura uma atividade pastoral, participa de algum grupo ou movimento dentro da igreja, está sempre útil, sempre disponível, ajudando entidades sociais. Para esse, pode ver, esse cristão, pelo menos uma vez por mês, ele está lá buscando condicionado. Ótimo. Vamos lá, né? A pergunta 5 agora. Acredita-se que muitas pessoas fazem o bem porque acham que estão em barganha com o céu, e outras porque temem ao inferno. Na sua opinião, pessoas fazem o bem por uma crença no céu e inferno,
ou para ver o bem-estar das outras pessoas? Isso daí eu peguei de um livro, na verdade, interessante, que tipo, ele fala, como eu falei aqui, que muitas pessoas fazem o bem para outras pessoas, porque na cabeça delas estão negociando com Deus, com o céu. Vamos supor, eu estudo administração, pensei assim, aí chega para Deus, Deus, vou fazer isso daqui porque eu estou comprando 70% das ações do céu e 30% é seu. Ou ela faz o bem porque ela teme ao inferno de fato. Mas na minha concepção, eu acredito, quem sabe o nosso destino, eu acredito que é Deus, independente de ser uma pessoa totalmente fervorosa. Aí por isso eu te perguntei isso, o que você pensa na sua opinião? Se você conhecer algum anjo corretor, você me apresenta que eu quero comprar um reino no céu, Deus se tiver. Mas não é bem assim, né? Não é bem fácil. É que eu já falei anteriormente. Virou modismo isso também. Inclusive os palestrantes da internet, os coaching, que vão ajudar as pessoas a enriquecerem, as pessoas terem muita prosperidade, usam a Sagrada Escritura, usam os grandes filósofos, os grandes teólogos, para falar que a prosperidade é algo que realmente todos nós temos direito. Eles usam essa expressão. Quando eu faço uma doação, seja em espécie de dinheiro, por meio de Pix, carnezinho, ou mesmo uma cesta básica, quando eu faço uma doação, o bem que eu estou fazendo é justamente para me convencer que eu sou bom. Eu sou bom. Eu sei que você precisa, mas eu também preciso acreditar que eu também sou bom. E posso ajudar. Não importa se eu tenho pouco ou se eu tenho muito. Quem reparte o pouco que tem, muito garante pela frente. Agora, quem reparte pouco tendo muito, também vai ter a recompensa na mesma medida. Lá o Antigo Testamento fala assim que o Senhor dá-nos a medida certa, limitada, para que você possa viver bem. Então, existem aqueles que são mais agraciados, que possuem mais, têm mais, tiveram mais oportunidade do que outros. Aí você pensa assim, nossa, mas rico fazendo caridade, está querendo fugir do inferno, por isso que está fazendo caridade. Ou então ele deve ter uma outra religião, e a religião dele fala que quanto mais caridade ele fizer, ele vai ter a possibilidade de reencarnar numa outra vida como uma pessoa melhor. Existem essas teorias? Existem, são verdadeiras em outras religiões. Só que você pensa assim, você faz o bem, interessa para quem o bem? Na minha concepção, quando a gente faz o bem, eu acho que para ver o bem-estar do outro, eu acredito assim. Se você está fazendo bem para o outro e vai fazer bem para você feliz, que importa o interesse? Não. Quanta gente está precisando de ajuda? Meu amigo, se você é ateu, se você não tem religião nenhuma, se você crê em outras coisas, vou contar uma historinha para você, assim, resumidamente, rapidamente, para você saber, você entender bem para fechar essa pergunta. Diz que Deus olhou para a terra e viu que o José e a Maria e o filhinho deles lá, o Pedrinho, eram um casal muito devoto da Sagrada Família, muito religioso, iam na igreja, e um dia eles passaram grande necessidade. O José perdeu o emprego, a Maria arrumou uma outra gravidez, o Pedrinho ficou doente, e eles não sabiam o que fazer. Começaram a pedir para os amigos, para as pessoas ajudar, mas poucas pessoas, quando vinham, traziam uma coisa assim muito pequena e não ajudava, não era suficiente. Aí diz que Satanás foi até Deus, do jeito que ele fez com Jó, virou para Deus e falou assim: você quer apostar que eu vou fazer ele me agradecer? Eu vou mandar um discípulo meu, um satanista, entregar uma compra farturenta para ele lá, e eu quero ver a hora que ele perguntar quem mandou, e ele dizer que foi Satanás, o que ele vai dizer? Você vai ver, e ele vai dizer que você não ajudou ele. Ele desafiou Deus. Deus, fique à vontade, faça o que você quiser, Satanás. E assim foi feito. Um belo dia, estavam os três lá na casinha, o cara chega com uma van, abre a van: seu José, hoje é o seu dia de sorte, você não brinca. Nossa,
Mas Deus ouviu minha pressa. O rapaz não fala esse nome, não. Aí o José já olhou assim. Aí esportivo nas coisas, José, olha o que nós trouxemos. Cesta básica, não sei o que, doce para as crianças, chocolate, tem até um botijão de grande, um fogão novo, uma geladeira. Mas que José, tudo para o senhor. Aí ele chorando, a mulher chorando, o menininho feliz, vai que trouxeram uma caixa de remédio, já arrumamos consulta para o menino vai poder fazer exame, e a gravidez dela agora é tudo por nossa conta, nós vamos cuidar toda a vida do senhor José. O senhor vai prosperar a partir de agora, vou arrumar um emprego para o senhor. Ele assim começou a chorar. Aí acabaram de entregar tudo, todo mundo feliz, o rapaz retirando, e nada do José falar nada. Aí o cara achou estranho, né? Perguntar. Aí ele acompanhou eles até o portão. O rapaz entrou na van, bateu a porta. Senhor José, escuta. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Claro, meu filho. Qualquer pergunta que você quiser. Eu estou feliz demais de receber tudo isso. O senhor vai perguntar quem deu tudo isso para o senhor, não? Ele falou assim: meu filho, eu vou perguntar. Quando Deus manda, até Satanás obedece. Está vendo como é que é? Então essa é a moral da história. Não importa, você fez o bem, irmão. É assim. O bem acaba retornando com o bem. Todo aquele que pratica o bem retorna bem para ele. Infelizmente existe, as pessoas dizem a lei do retorno, a lei da semeadura, a lei do karma. Quem semeia chuva, os antigos falam que colhe tempestade. Então você semeia amor para receber amor. Você semear paz para receber paz, semear gratidão para receber gratidão. É isso, não importa. Ótima resposta. Muito ótimo isso aí. Vamos lá, Edson, para a próxima. Edson, queríamos que falasse um pouco sobre os 7 pecados capitais. Então, isso eu vou pedir para você, para a gente marcar uma próxima oportunidade. Por quê? Porque os 7 pecados capitais, eles são complexos. E é um tema para a gente fazer uma outra puxando conversa para falar só sobre os 7 capitais. Porque é algo que você tem que envolver, não somente o que cada um é, né, mas o que ele reflete na vida do cristão. Assim como existe muito cristão que traz consigo alguns pecados que nós chamamos de pecado de estimação, que ele guarda e ele acaba se acostumando com aquilo, que para ele não é mais pecado. É normal, é normal. Coisinha tola. Imagina, você é meu pai, porque eu tenho que ficar pedindo desculpa para você toda hora. Eu levanto meu filho e falo assim: você acha que eu sou bêbado? Você acha que eu dormi com a garrafa do braço? No outro dia sem consciência, sabe o que fez? Eu não sou bêbado. Você me agrediu ontem, você vai pedir desculpa não? Assim, minha casa é assim, você vai pedir desculpa não? E aí? Tá vendo? Então, os pecados capitais também são assim. Então, pessoas que estão convivendo com a soberba, com a avareza, com a vaidade, com a luxúria, e achando que estão vivendo a santidade. Tem jovem cometendo o pecado da masturbação frequentemente, achando que isso é só um momento de relax para a vida dele, sendo que ele está lá ferindo o não pecar contra a castidade, o não desejar a mulher do próximo, adultério de pensamento. Isso é um pecado grave também. Mas só pensei, mas a mente concedeu. Pensamento se torna uma ação, né? Está vendo? Toda ação tem uma reação, lembra disso na vida? Então vou pedir para você essa gentileza, no outro puxando a conversa, né, a gente tratar só sobre isso. Te entende, eu acho que é bem detalhe, você falar do sexo. E eu acho que tem que trazer, acho que para o nosso universo também, então, para o exatamente também. Vamos deixar para o outro puxando conversa, não. Não, e quem sabe a gente traz alguns jovens aqui, faz uma rodada, me coloca à disposição para abrir um papo legal. Cobra aí, não esquece, não. Não esqueço. Vamos lá, Edson, na sua opinião, ser cristão e ao mesmo tempo ser homossexual é um pecado muito grave? Então, veja só, tem pessoas que têm medo de falar nesse assunto, ou tocar nesse assunto. Mas a Sagrada Escritura diz isso. O Novo Catecismo diz isso. E como é que a igreja aceita? Como é que a igreja tolera? Aí eu pergunto para essas pessoas, né? Quando a adúltera foi apresentada diante de Jesus e o povo queria apedrejar,
Jesus foi até ela, abaixou no chão, porque ela estava caída. Ele abaixou no chão, olhou para o rosto dela, sentiu compaixão e desafiou o povo. Quem não tem pecado, tinha uma Bíblia aberta. Todo mundo foi embora. Levanta, mulher. Onde estão os que te condenaram? Senhor, foi embora. Eu também não te condeno. Então, um mal que existe no ser humano, nós já falamos disso, vamos repetir de novo, é esse pré-julgamento, esse pré-conceito, essa discriminação que a gente ouve falar muito hoje. Porque a igreja, ela está aberta para todas as pessoas, independente da opção dela. O que é a igreja? No Novo Catecismo, nas orientações, até o Papa Francisco orienta. O homossexual é bem-vindo dentro da igreja. O que não é aceito é a prática da homossexualidade. Não tem como aquele que é homossexual, ele está dentro da igreja e praticando a homossexualidade, que envolve outras coisas além de simplesmente a personalidade da pessoa. Porque o caráter continua sendo o caráter que Deus imprimiu em nós como batizados. O caráter de filhos adotivos de Deus. Isso ninguém perde. Não tem como perder. Porque o batismo imprime caráter. E o nosso caráter é filhos de Deus. Então todo ser humano vai ser, continuar sendo filho de Deus. Se por algum motivo ele tem uma opção diferente, perfeito, a igreja entende que ele fique somente na opção dele, mas que ele não parte para a prática. Porque a prática sim é pecaminosa. A prática vai envolver coisas mais complexas. A prática vai envolver desvios. É isso que a igreja recomenda. Não é opinião minha, é a recomendação da igreja, é a opinião da igreja. Mas a lei dos homens já mudou. Por que Deus não pode mudar a lei? Ué, o inverso, né? Na lei de Deus ninguém fala. Ninguém não consegue seguir a lei de Deus, mas rala para seguir a lei dos homens. Então, na lei dos homens, você não pode parar o carro na faixa amarela. E muita gente para e toma multa, dá risada. Você não pode ultrapassar um limite de velocidade. A maioria vai para a estrada, ultrapassa. Às vezes bate o carro, morre, dá culpa a Deus. Ou alguém ainda fala no velório, estava na hora. Estava na hora que ele pegou o carro, ultrapassou o limite de velocidade, ele procurou o acidente dele. Está vendo? Então, nós criamos muitas desculpas e jogamos na costa larga de Deus. É Deus que não quer, é Deus que proibiu, é Deus que permite, tudo Deus. Mas nós nunca fazemos a nossa reflexão. Ou até o diabo. Eu estava refletindo esses dias, Edson. Tipo assim, vamos supor, um presente que a pessoa fala, nossa, minha vida está ruim, não sei o que. É o diabo. Que eu não sei lá o que aconteceu de ruim. É o diabo. Pera aí, olha teu passo. Você só fez coisa ruim, não fez nada para mudar a sua vida. É sempre o diabo, é sempre Deus. O diabo não tem tanto poder assim. Tem, mas não é tanto poder assim. Aonde o mal acha espaço, ele vai aproveitar. Por isso o ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Porque oficina já não se atrapalha. É onde você começa a ouvir as vozes, né? Faça isso, faça aquilo, né? Faz isso, vai ser bom para você. Você tem razão, briga com fulano, você não pode fulano. A gente acha que é pensamentos nossos, né? Mas no mundo espiritual que nós não enxergamos, por isso que São Paulo fala, a minha luta, a nossa luta, não é com homens e carne, é com os principados e as potestades desse mundo tenebroso. Nós não vemos. Agora, pela minha fé, eu creio que existe. Sim, mas eu acredito que seja tudo, né? Sua vida está ruim, mas o que você plantou ali durante para melhorar? Isso é uma verdade, isso é verdade. Temos que assumir um pouquinho da nossa responsabilidade. O livre-arbítrio continua conosco. A maioria das decisões nossas são conscientes. Quem toma decisão inconsciente? Quem assina um contrato sabendo que vai perder a casa? Não, é. Quem faz a doação de um bem sabendo que depois vai ter que morar na rua, numa sarjeta? Ninguém. Então a maioria dos nossos atos também são conscientes. Só que, infelizmente, o ser humano tem essa preguiça mental de nunca querer assumir o seu verdadeiro.
por nunca querer assumir a sua culpa, fazer a sua reflexão, ele fica cada vez mais distante de Deus, distante da graça. E por isso Deus acaba virando ser preocupado para ele. Mas o caminho para ele se aproximar de Deus, ele acha difícil. Ter que ir à missa pelo menos uma vez na semana, ter que se confessar pelo menos uma vez por ano. Ele acha difícil. Ele acha difícil ter que participar de alguma pastoral, de algum movimento, ter que frequentar um grupo de oração. Ele acha difícil. Ele acha difícil ter que pegar um terço, fazer um terço. Coisa boba, esse negócio de pegar essas bolinhas, ficar rezando a máquina. Para que ler Bíblia? Para que esse livro velho, antiquado? É a carta que Deus deixou para nós. Todo aquele que lê essa carta vai chegar um dia e vai dizer assim: nossa, meu Deus, como meu Pai, tua carta foi tão bonita. Li, gostei e pratiquei. Vamos lá, Edson, para a próxima. Pecado pessoal e privado pode afetar outras pessoas? Privado, na minha mente, seria pornografia, na verdade. Não, é o que eu falei no documento anteriormente. Há pecados que eu cometo contra mim mesmo. Há pecados que eu cometo, no caso, uma pessoa casada com eu, contra minha esposa. Afeta a mim e afeta ela. E de repente o adultério, por exemplo, o adultério afeta a família. Um pecado que eu cometi, pessoal, mas o pecado atinge a família toda. O adultério vai gerar o divórcio. Infelizmente, a maioria das pessoas vê o divórcio como uma porta para a separação. Raramente você encontra algumas pessoas que falam assim: eu vou perdoar você. Você vai recomeçar de novo. Raro. Louvo a Deus quando aparece isso. Então há pecados que realmente são seus, afetam você, e isso você resolve, você com Deus. E aquilo que você faz que afeta outros, eu faço um comentário maldoso numa roda de amigos a seu respeito. Aí a consciência dá: nossa, por que eu fiz isso? Puxa vida, vou lá pedir perdão para ele. Eu vou lá me redimir com vocês. E os outros que ouviram? Está vendo? O que os outros vão pensar? Está vendo? Então, o seu pecado foi ruim para você, para a pessoa que sofreu a ação sua ruim, e para os outros que te ouviram. Qual que é o certo? Olha, vem cá, Fulano, fala para você. Acabei de conversar com o Fulano ali, fui pedir perdão para ele. Você estava perto, você ouviu. Você me perdoa também? Eu preciso que você me perdoe. Eu fui grosso, fui mal. Você pode fazer isso por mim? Procura um, se tinha 5, você procura os 5, conversa com os 5. Você não vai ter a oportunidade de reunir os 5 de novo. Está vendo como é difícil? A reparação. O Padre Léo fala muito disso. Sempre falava na reparação. E ele contava a historinha da fofoqueira que tinha na cidade. Falei assim: como é que eu vou reparar isso, padre? Você pega um frango e vai daqui até São Paulo. Vai arrancando uma peninha cada quilômetro desse frango. Só isso, padre? Essa é a penitência? É a penitência. Foi. Foi e voltou. Assim: padre, está aqui o frango todinho depenado. Lógico, essa foi a primeira parte da penitência. A segunda parte, sabe qual que é? Você vai voltar agora e recolher todas as penas que você tirou no caminho. Isso é impossível, está vendo? A calúnia, a fofoca, a difamação, é impossível se reparar. Quando você faz com um monte de gente, você fala com várias pessoas, como é que você vai conseguir falar com todo mundo? Mas o mal que você fez já está feito. Difícil, não é? Nossa Senhora, boa história também, Padre Léo. Vamos lá, vamos falar sobre a idolatria. Quais são as formas que ela é cultivada no nosso mundo atualmente? Então, o Novo Catecismo traz uma expressão muito boa. A idolatria é tudo aquilo que substitui a Deus. A pessoa tem idolatria ao dinheiro. Ela está substituindo Deus pelo dinheiro? É idolatria. Mas o corpo dela é mais bonito do que Deus? Então ela está usando o corpo dela como idolatria. Ela está idolatrando o corpo dela. Mas meu carro, nem Deus tinha um carro desse para andar aqui na terra. Tá bom, idolatra o carro. Está vendo? Mas fulano prega, nossa, acho que nem Jesus pregava como esse rapaz prega.
Olha, você vê, cheguei como eu vi isso. Nossa, quando eu vi a história de Tiradentes, o martírio que ele sofreu mais que Jesus Cristo. Então, o Novo Catecismo traz a questão da idolatria todas as vezes que eu substituo Deus por alguma outra coisa. Quando lembra o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Essa é a forma que você tem que fazer. Deus em primeiro. O resto tem a sua escala hierárquica. Família, amigos, trabalho, mas Deus sempre em primeiro lugar. Então a idolatria, todas as vezes que eu substituir Deus por alguma outra coisa, eu estou idolatrando. E não é uma. Às vezes a pessoa fala assim, a idolatria é aquilo que eu fico sempre apegado àquilo. Não, pode haver idolatrias temporárias. Tem gente que todo feriado de Corpus Christi quer ir para a praia. E o lazer, ela acaba trocando, substituindo o momento máximo da igreja, o momento culminante da igreja de celebrar o corpo, o sangue e a alma e divindade de Jesus, pelo lazer. Mas é lazer da família. Eu estou em outro lugar. Ela vai ter que ir lá do cientista? Vai então participar. Aí sim, você vai ter o lazer e vai ter e Deus vai continuar sendo o primeiro lugar da sua vida. Então, idolatrar é justamente isso. Eu colocar outra coisa acima de Deus. O hino brasileiro fala o quê? Pátria amada, salve, salve. Está vendo? Eu amo o meu Brasil. Eu não idolatro o Brasil acima de Deus, não. Teve um presidente que passou e que até dizia: Deus, pátria, família. Ele sabia a escala. Bolsonaro. Ele sabia a escala. Então, por ser evangélico, ele aprendeu desde criancinha, ou ser cristão, ele sabia desde criancinha isso. Então, todas as vezes que algo for mais importante na sua vida do que Deus, você está cometendo um ato de idolatria. E pode vir a se tornar um idólatra constante, perene, para toda a vida dessa determinada coisa. Vamos lá, saúde. Acho que essa você respondeu, mas pode reforçar mais um pouquinho. Se Jesus pagou o preço por nossos pecados, por que ainda sofremos as consequências? Porque continuamos tendo livre-arbítrio. Deus não tirou de nós o livre-arbítrio. Jesus veio e pagou o preço. A salvação veio até nós. Algumas pessoas cometem um erro teológico, né? Dizem que Jesus morreu por causa de nosso pecado. Jesus não morreu só por causa do nosso pecado. Jesus morreu por nós por amor. Por amor. Deus não queria que a humanidade continuasse no pecado. Então, algo precisaria ser feito. Antes, se apagava os pecados com sacrifícios. Levava-se lá no templo uma vez por ano, se ofertava pombinhas, rolinhas, animais, para servir de expiação pelos pecados cometidos no ano. O sacerdote do templo fazia isso, era um sacrifício. Os mais ricos tinham dinheiro, pagavam um cordeiro novo, não sei o que, aí ia. Mas, quando você vê aquele sacrifício daquela viúva, que não tem nada, e pega a última moedinha dela e vai lá no templo e põe, ela deu o que sobrava, ela deu o que ia faltar? Sobrava. Sobrava? Ou ela deu o que ia faltar para ela? O que ia faltar também. Ela deu o que ia faltar para ela. Então ela se despojou totalmente, deu. Então, o sentido verdadeiro do sacrifício de Jesus, o exemplo que nós cristãos temos que levar, é que nós também precisamos fazer o nosso sacrifício. Tem gente que enche a barriga e vai para a missa. Janta, come, lanche e vai para a missa. O Novo Catecismo recomenda 1 hora de jejum antes da Eucaristia. É o sacrifício que você faz.
Você vai para a mesa sagrada, onde o cordeiro verdadeiro vai ser imolado e o pecado vai ser de vez extinto. Você vai para essa celebração? Vá também, faça o seu sacrifício. Ele já fez o dele. Qual sacrifício você faz? Tem gente que durante a Copa que teve na Coreia, acordou às 3 da manhã para assistir futebol. Aí você fala para ela, faz a Praia de São Miguel. Que hora que tem que acordar? 4 horas. Você está louco, é? Acordar 4 horas para rezar terço, rezar rosário? Acordar para assistir a partida de futebol. É normal. Aí depois vira para o padre e fala assim, ai, padre, reza para o meu filho é drogado, meu filho é alcoólatra. Tá bem, minha senhora, eu vou rezar. A senhora está rezando? Ah, padre, eu tenho vindo da missa, né? A senhora está rezando na sua casa? Ah, rezo. De vez em quando eu rezo. Quando que a senhora está rezando? Santa Mônica rezou 30 anos pela conversão de Santo Agostinho e São Patrício. 30 anos. Está vendo? A inversão de valores. O que acontece hoje que mais pega é isso. É inversão de valores. Tem gente que passa 2, 3, 4, 5, 10 horas na frente da televisão assistindo uma série completa e não consegue ficar 50 minutos dentro de uma igreja participando de uma missa. Isso é inversão de valores. Por que ela não consegue? Ah, porque a missa é chata. Depende da cabeça quando você vai na missa. Se você vai achando que aquilo é um teatro, se você vai achando que aquilo é chato, realmente vai ser para você. Por que você não acha isso no filme também? Ah, mas o filme tem produção de Hollywood, o filme tem efeitos especiais, o filme tem trilha sonora. Pois é, Jesus poderia ter feito isso, resolveu nascer numa manjedoura. Exato, resolveu nascer rodeado de um boi, de um cavalo, de um burrinho, sei lá o quê. Em vez de multidões no estádio, Jesus recebeu os pastores com as suas ovelhas. Então, essa inversão de valor é que o mundo está vivendo hoje. E o que você vai poder dizer? Você fala, você conscientiza, os pais tentam falar, tentam conscientizar. Quando o pai não consegue, o pai empurra para a igreja. Um bom número de pais fazem isso. Não consegue ser catequista dentro de casa, aí empurra para a igreja. E acha que a igreja tem a obrigação de mudar a vida daquele menino, daquela criança. Não tem. A primeira catequese, a primeira comunidade cristã é dentro de casa. Ai, Edson, respondeu todas as nossas perguntas. Ai, gente, por hoje é isso, né? Agradecer o Edson por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que deu para aprender muita coisa sobre o pecado, detalhadamente. Teve muita coisa que ele falou que eu não sabia de fato. Então, agradecendo por ter aceitado o nosso convite, por ter aceitado também, ter dado essa aula aí para nós hoje, Edson. Eu que agradeço a você, em especial a você que vai assistir e vai poder ampliar um pouquinho mais a tua visão de igreja, de vida, de salvação. Mas eu queria te pedir uma gentileza. Quando você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça o bem. E seja resistente às tentações e ao mal. Mas faça isso por amor. Por amor àquele que morreu na cruz por você, que deu até a última gota de sangue por você e que até os dias de hoje continua do seu lado, está sempre com você. Então faça o bem, faça por amor a Jesus e diga não também ao mal por amor a Jesus. Você vai ver que a sua vida vai ser diferente, não só hoje, mas sempre, para você e para a sua família. Forte abraço. Vamos lá, Edson, para terminar, curte, comente e compartilhe. Vamos lá, nós dois. Vai lá. Curte, comente e compartilhe.